fez várias ações de combate durante a Guerra do Vietnã. Até que um dia o seu avião foi abatido. E ele conseguiu injetar o paraquedas, mas mesmo assim ele foi preso pelos vietnamitas, ficando 6 anos enclausurado na prisão dos inimigos na época dos Estados Unidos. Depois de 6 anos ele foi libertado e retornou à sua pátria e começou a fazer palestras sobre o que ele tinha passado lá nessa prisão, como ele se superou, como ele conseguiu sobreviver. E foi recebeu várias medalhas como herói da pátria dos Estados Unidos, por ter passado com isso. Certo dia, Charles Plumb estava num restaurante e um senhor chegou até ele e falou assim: Senhor Charles, o senhor é piloto dos Estados Unidos? Foi herói? Sim, sou eu mesmo. Ah, que bom. O paraquedas funcionou, não funcionou? Claro que funcionou, senão não estaria aqui. Pois é, eu que enrolei seu paraquedas. Eu era marinheiro e eu cuidava desse setor de enrolar os paraquedas. Muito obrigado, Charles Plumb agradeceu o homem. Voltando para casa, esse herói de guerra, Charles Plumb, pensou: quantas vezes eu vi esse homem no navio, um marinheiro simples, e nunca dei um bom dia, nunca dei uma boa tarde, uma boa noite, nunca dirigi a palavra a este homem tão simples. E na realidade, não foi eu que me salvei, foi ele que me salvou através do trabalho de enrolar meu paraquedas. E o Charles Plumb continuou a fazer palestra, só que ele começa a palestra da seguinte maneira: já agradeceu quem enrolou seu paraquedas hoje? Então vejam bem, meus irmãos, tem sempre alguém trabalhando por nós que nós nem imaginamos. Estava conversando aqui com um amigo antes de iniciar. Nós moramos às vezes num condomínio, numa rua, seja lá onde for. Tem as pessoas que cortam a grama, as pessoas que lavam o piso, tem as pessoas que recolhem nosso lixo, para que vivamos melhor. As pessoas trabalham, não só para elas, ganhar o sustento, mas para nós também. E muitas vezes nós passamos por essas pessoas, não damos um bom dia, não damos uma boa tarde, ou como vai, não é? Então, isso é o que será feito hoje aqui, através da palestra do nosso irmão Paulo Roberto. Ele falará sobre a gentileza na visão espírita. Então, Paulo é vice-presidente da casa de Frei Luís, Paulo, durante muitos anos, é médico ainda, mas foi professor universitário no Pedro Ernesto, um irmão colaborador da casa de Frei Luís há muitos anos, foi praticamente o que reestruturou todo o serviço de orientação mediúnica, da Escola Francisco de Assis também, e atualmente o Paulo, além de outras missões que ele recebe na casa, que é inerente ao cargo, ele é vice-presidente e palestrante também, muito tem nos ajudado. Então, Paulo, que Deus lhe cubra com muitas bênçãos e a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia a todos, meus irmãos, minhas irmãs.
Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossos corações. Nós, em nosso cotidiano, adotamos certas atitudes de modo habitual, sem ter noção do que elas representam para nós, sob o ponto de vista físico e espiritual, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual. E o tema que nós vamos abordar é uma dessas condutas. Mas antes, vamos fazer uma reflexão. A população mundial, no século XIX para o século XX, experimentou um crescimento gradual, passando de aproximadamente 1 bilhão na década de 1800 para 2 bilhões na década de 1920. A partir de então, o crescimento foi acentuado, a ponto de, atualmente, no século XXI, em 2010, o número de habitantes no planeta ultrapassar a 7 bilhões. O último censo sobre esse número foi em novembro desse ano que passou, 22, quando chegamos ao quantitativo de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Como consequência dessa grande elevação populacional, acentuou-se o individualismo e a competitividade que dificultam uma relação sincera entre as pessoas. E a consciência de que somos parte de algo maior, no qual estamos todos interligados. Dessa forma, sentimentos e comportamentos como solidariedade, empatia, generosidade, abnegação, lealdade, gentileza, foram pouco a pouco sendo jogadas no fosso que separa as pessoas com diminuição do seu cultivo. Nesse ponto, vale lembrar a terceira lei de Newton, que é a lei física da ação e reação, que tem como enunciado: a toda ação existe uma reação de mesmo valor, mesma direção e em sentido contrário. Na doutrina espírita, essa lei passou a ter uma correspondência, a lei de causa e efeito, tendo Kardec nos deixado como instrução: você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. No mundo em que vivemos, em que as pessoas parecem armadas umas contra as outras, em que saem às ruas medrosas ou irritadas, nem sempre os gestos de gentileza se fazem presentes. Então, esse é o tema do nosso estudo dessa manhã, a gentileza. Vamos abordar a visão espírita dessa conduta, mas também vamos abordar a visão sobre o nosso corpo físico que essa conduta traz. Vamos aos informes básicos sobre gentileza. Gentileza é uma amabilidade, uma delicadeza praticada por algumas pessoas. É uma forma de atenção e de cuidados que torna os relacionamentos mais humanos, com menos rispidez. Gentileza compreende pequenas atitudes, gestos e palavras que podem mudar o dia a dia de quem está próximo, como um simples bom dia, um sorriso, dar passagem a alguém no elevador, ceder lugar no ônibus ou no metrô, socorrer
a uma pessoa que tropeçou, entre outros gestos. Gentileza também tem outras expressões que são sinônimos: amabilidade, polidez, urbanidade, civilidade, educação, cortesia. Duas frases que eu gosto muito sobre gentileza, eu vou apresentar aqui para vocês. Uma é do escritor inglês Shakespeare, que diz: eu aprendi que ser gentil é mais importante do que estar certo. E a outra frase é de um comediante australiano, Steve Hall, que disse o seguinte: a mais verdadeira forma de amor é como você se comporta com outra pessoa, não o que você sente por ela. Então, no momento que nós externamos um gesto gentil, já estamos implicitamente dizendo que amamos aquela pessoa. Não é? Existem palavras mágicas que são usadas para expressar gestos de gentileza. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, desculpe, com licença, eu te amo. São palavras simples, mas são palavras mágicas para criar um ambiente de harmonia nos locais mais diversos, no lar, no trabalho, nas instituições religiosas. São qualidades essenciais para se praticar a gentileza, a empatia, a atenção plena, humildade, amorosidade, paciência, generosidade, lealdade. Ali na instrução, na ilustração, vocês estão vendo um gesto de empatia que foi praticado num festival de rock na Austrália. O público levantou um cadeirante para que ele pudesse ter a visão do palco. Isso foi um gesto de gentileza levado pela empatia do público que estava presente, né? Ou seja, sentiu o que aquele cadeirante queria, precisava ver, então levantaram. Existem 3 razões para se cultivar a gentileza. Gentileza melhora o humor e o bem-estar. Gentileza melhora a saúde, não só a saúde física e mental, e isso é comprovado já pela ciência, né? E melhora os relacionamentos. Vejamos, ser gentil melhora o humor e o bem-estar. A gentileza ela tem a capacidade de transformar o ambiente. Como vocês viram, harmonizar o ambiente, sendo essa mudança benéfica para os outros e para aquele que a pratica, né? O fato de sermos gentis nos torna melhores e torna as pessoas que nos rodeiam também melhores. A professora Sônia Lyubomirsky, que é uma psicóloga da Universidade da Califórnia, pediu aos participantes de um estudo que praticasse ações gentis durante 10 semanas. E ela usou uma tabela, os psicólogos têm essa tabela, uma tabela para avaliar a sensação de felicidade. E ela verificou que nos participantes do estudo que praticaram gestos de gentileza, aumentou a felicidade no período do estudo. Mas com um detalhe: quem teve a atitude de gentilezas variadas, então, segurar uma porta, deixar alguém passar, dar um bom dia, cumprimentar o porteiro, etc., registrou um nível bem mais alto de felicidade, mesmo um mês depois do fim do estudo, em comparação a quem repetiu o mesmo ato várias vezes.
então não é só um ato gentil, e sim vários que vão nos trazer essa sensação de gentileza. A gentileza está ligada a um gene que libera a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que proporciona bem-estar à pessoa. Existe um estudo da Universidade de Oxford, publicado em 2016, por uma equipe liderada pela professora Patricia Lockwood, que é psicóloga e neurocientista inglesa, que concluiu que ser gentil com os outros causa uma pequena, mas significativa melhora no bem-estar subjetivo, ou seja, naquele que não se pode comprovar, apenas é informado pela pessoa, e objetivo. Esse último, então, foi avaliado através de um exame chamado ressonância magnética, onde a porção do cérebro que retrata o bem-estar da pessoa se destacou durante o exame da ressonância magnética. Por outro lado, quem se beneficia de um ato de gentileza passa adiante a gentileza para pessoas que inicialmente não estavam envolvidas no ato. Então, vai passando para o próximo. Além disso, parece que ser gentil nos torna mais felizes e também que ser mais feliz nos torna mais gentis. Vejam vocês aqui como um comerciante estimula a pessoa a ser gentil. Ele colocou na porta do seu estabelecimento: um café, paga R$6. Um café, por favor, paga R$5. Bom dia, um café, por favor, vai pagar só R$4. Nós, seres humanos, somos animais sociais e ficamos felizes em ajudar os outros. Um estudo da Universidade Japonesa de Tohoku descobriu que as pessoas felizes intensificam, mantêm e generalizam esse estado de felicidade porque são gentis. A pesquisa sugere que as pessoas realmente obtêm satisfação ao ajudar os outros. Isto provavelmente se deve, segundo os pesquisadores, ao fato de nos preocuparmos com o bem-estar de maneira autêntica, com o bem-estar dos outros. Outra hipótese é que atos de bondade são uma boa maneira de se fazer novos amigos e dar início a relações sociais. Vejamos o segundo ponto. Ser gentil melhora a saúde física e mental. Segundo o livro A Arte da Gentileza, de Piero Ferrucci, que é um psicoterapeuta e escritor espírita italiano, ele diz nesse livro que pesquisas científicas confirmam que as pessoas gentis são mais saudáveis e vivem mais, são mais amadas e produtivas, têm mais sucesso nos negócios e são mais felizes. Segundo esse escritor, ser gentil nos faz tão bem quanto ser alvo de uma gentileza. Por outro lado, a não gentileza gera sentimentos negativos, atrapalhando as relações e pode deixar até a pessoa doente. Já que quando alguém é alvo de uma grosseria, de uma falta de educação, o sistema nervoso reage liberando hormônios, como adrenalina, que desequilibra o organismo. A adrenalina, por exemplo, provoca taquicardia,
provoca sudorese fria, né? Então, quando a pessoa é alvo de uma grosseria, ela libera adrenalina e pode apresentar essas manifestações. Até a musculatura é afetada e reage à falta de gentileza, se contraindo, deixando, então, o corpo cada vez mais tenso. A falta de gentileza, caracterizada por um ambiente de grosseria e de violência, seja no trabalho ou no lar, se constitui um fator estressor que leva o indivíduo ao desenvolvimento de estresse crônico. Por consequência, a qualidade de vida acaba sendo afetada, incluindo a saúde, não só física quanto mental, e isso é confirmado por uma psicóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora Lúcia Novaes, que é diretora do Centro Psicológico de Controle do Estresse. Cultivar, então, a gentileza não só faz com que nos sintamos bem, como também tem um impacto positivo sobre a nossa saúde, como eu disse, tanto a saúde física quanto mental. Ser gentil desencadeia uma cascata energética graças às substâncias que o nosso cérebro libera e que cuida do nosso estado de ânimo, assim como do nosso corpo. Ser gentil contribui para a manutenção de uma boa saúde e pode diminuir o efeito de doenças e transtornos de diferentes gravidades, tanto psicológico quanto físico. Por exemplo, ser gentil provoca a liberação de endorfinas. E o que são endorfinas? São analgésicos naturais do corpo. Então, se eu já estou sentindo alguma dor, mas pratico um ato de gentileza, esse ato de gentileza faz a liberação dessas endorfinas e essa dor vai diminuir e até mesmo desaparecer. Por outro lado, os problemas de saúde relacionados com o estresse melhoram depois de realizar atos de gentileza. Então, quem tem saúde abalada, seja gentil. Atos de gentileza ajudam a reverter os sentimentos de depressão, proporcionam contato social, acalmam a hostilidade e diminuem a probabilidade de isolamento. Além disso, cultivar a gentileza fortalece o nosso sistema imunológico. Os níveis de anticorpos necessários para combater as doenças aumentam. Os anticorpos são aquelas substâncias que nos defendem contra ataques de bactérias, vírus e outros elementos que prejudicam a nossa saúde. Segundo um outro estudo físico, o risco de desenvolver diabetes, câncer e doenças do coração é reduzido nas pessoas gentis. Alguns especialistas defendem que a gentileza reduz a pressão arterial. Então, quem é hipertenso, procure ser gentil. Já que ser gentil, o que foi chamado, provoca aquilo que foi chamado de calor emocional, que, por sua vez, libera um hormônio conhecido como oxitocina. A oxitocina, ela libera um agente químico chamado óxido nítrico. E o que esse agente químico faz no nosso corpo? Ele dilata nosso vaso sanguíneo, especialmente as nossas artérias. E no momento que ele faz a dilatação arterial, ele diminui a nossa pressão. Então vejam vocês que há comprovação científica dos atos de gentileza sobre o nosso corpo físico. Stephen Post, que é um escritor e professor da Escola de Medicina da Universidade Stony Brook, em Nova York, autor de um livro que tem por título Why Good Things Happen to Good People, ou seja, por que coisas boas acontecem a pessoas boas, examinou os indícios de que ser gentil faz bem à saúde. O que ele fez?
Um estudo com 2016 frequentadores de igrejas verificou que os que ajudavam os outros regularmente tinham mais saúde mental e menos depressão. A gentileza é um aliado poderoso na hora de construir relacionamentos pessoais e sociais, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. A gentileza genuína, ela vence as hostilidades, estimula o respeito e favorece a compreensão mútua. Ainda sobre relacionamentos, a gentileza reduz a distância emocional entre duas pessoas. Nós somos geneticamente preparados para isso. Nossos antepassados tiveram que aprender a cooperar uns com os outros para poderem sobreviver. A gentileza transforma o ambiente em que convivemos. Ao sermos gentis com os outros, estamos alimentando um cenário favorável para criar uma boa disposição, para solucionar conflitos, chegar a acordos e ter experiências agradáveis. A gentileza, ela é contagiosa. E ao sermos gentis, ajudamos também a melhorar a vida dos outros, que, consequentemente, acabam se tornando gentis e, além de melhorar a vida dos outros, melhora também a nossa vida. Uma teoria que foi publicada pelo professor Sam Bowles, professor emérito da Universidade de Massachusetts e pesquisador do Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos, ele desenvolveu uma chamada teoria da sobrevivência do mais gentil, no qual ele afirma que a espécie humana sobreviveu graças à gentileza. Ele baseou a sua teoria na análise de sociedades antigas, verificando que a gentileza era um componente fundamental da sobrevivência da comunidade. Sua teoria se contrapõe à teoria clássica de Charles Darwin, que defendeu o fato de que a sobrevivência do ser humano se devia à sua aptidão. Já o Bowles diz que não, que se deveu à gentileza. Segundo Bowles, grupos com muitos altruístas, ou seja, pessoas que se preocupavam com os outros, tendem a sobreviver. Os altruístas cooperam e contribuem para o bem-estar dos outros, integrantes da comunidade, a fim de manter a sobrevivência. Até mesmo nos momentos difíceis, seja gentil com os outros, mas, acima de tudo, seja também gentil consigo mesmo. Trate bem a si mesmo e você pode esperar o mesmo dos outros. David Rand, que é um psicólogo da Yale University, participou de um estudo no qual ele afirma que o primeiro instinto das pessoas é cuidar e salvar os outros. Eles entrevistaram várias pessoas que tinham se arriscado por pessoas desconhecidas. Segundo Rand, a maioria das pessoas acredita que somos instintivamente egoístas. Mas nossos experimentos, quer dizer, os estudos que eles fizeram, mostram que quando as pessoas dependem dos seus instintos, elas são mais cooperativas. E onde estão os nossos instintos? Os nossos instintos nós adquirimos quando, como na qualidade de princípio inteligente, ainda não como espírito, passamos pelo reino animal. E aqui vocês têm o exemplo de dois instintos que foram adquiridos por nós espíritos quando estivemos como princípio inteligente no reino animal. O instinto maternal e o instinto de defesa. Pesquisadores sugerem que o egoísmo
se evidencia quando as pessoas param para pensar antes de tomar uma atitude. Então, se eu penso, eu já não estou usando o meu instinto. Já estou pensando egoisticamente, já estou agindo egoisticamente. A gentileza faz parte do instinto, o egoísmo é uma escolha. O fundador do taoísmo, um filósofo chinês chamado Lao Tzu, diz o seguinte: trate bem os bondosos e trate bem também aqueles que não o são. Assim se alcança a bondade. Seja honesto com os que são honestos e também com os que não são. Assim se alcança a honestidade. E a gente, por extensão, pode dizer: seja gentil com os que são gentis e também com os que não são, porque assim nós alcançamos a gentileza. Jean de La Bruyère, que era um escritor francês do século XVII, disse o seguinte: a gentileza faz com que o homem pareça exteriormente como deveria ser interiormente. Vejamos então agora a gentileza dentro da doutrina espírita. André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, na página 61 do livro Sinal Verde, nos deixa o seguinte ensinamento: não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Isso nos diz que bem sempre faz bem, e a quem o pratica. Pode ter um retorno rápido, ou pode ser algo que somente o tempo irá nos demonstrar. Existem pequenos gestos simples que dizem muito da nossa formação moral e interferem positivamente em muitas vidas, e a gentileza é um desses gestos. A gentileza será sempre a melhor opção para as nossas atitudes, ensaiando nossa alma para conquistas maiores, nos preparando para conquistas maiores, representando os primeiros passos para a compreensão e a caridade para com o nosso semelhante. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Um menino, a ser indagado sobre o peso que carregava durante uma enchente, ele disse: não é pesado, é meu irmão. Então, quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é fardo, é uma honra. Então, quando se é gentil com o próximo, também não é fardo, é uma honra. André Luiz, também pela psicografia de Chico Xavier, no livro Dicionário da Alma, ainda nos ensina sobre a gentileza. A gentileza é filha direta da renúncia e guarda consigo o dom de tudo transformar em favor do infinito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, que trata sobre o homem de bem, sede perfeitos, consta o seguinte comentário do Kardec: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. E para sermos gentis, nós temos que seguir essas leis: justiça, amor e caridade. Aqui vai um conselho amigo, não meu, mas retirado da literatura, que diz o seguinte: seja o primeiro a dar os passos em direção ao próximo. Mesmo que ele não nos retribua, siga a meta de amar a todos sem esperar que seja amado por todos, respeitando a maneira de agir e de pensar de cada um. Um outro conselho: compreenda os ingratos e frios, criaturas de coração endurecido, necessitando por isso mesmo da nossa maior cota de gentileza e compreensão.
Esta é a verdadeira caridade que Deus espera que seja praticada. Ali vocês veem um ato mais ou menos grosseiro, em que uma representante de um país está se dirigindo ao representante de um outro país e ele, ao invés de fixar o seu olhar nela, está olhando para o outro lado. Não é? Um ato um tanto grosseiro. A prática da gentileza na convivência pessoal. Existem 10 dicas de como praticar a gentileza na convivência, e isso está no livro O Poder da Gentileza, de Rosana Braga. Então, a primeira dica, tente se colocar no lugar do outro, ou seja, isso ajuda a entender melhor as pessoas, seu modo de pensar e agir. A segunda dica, aprenda a escutar. Ouvir é muito importante para solucionar qualquer desavença ou problema. Terceira dica, pratique a arte da paciência. Evite julgamentos e ações precipitadas, que muitas vezes nos levam à injustiça, a cometer injustiça. Quarta, peça desculpas. Isso pode prevenir violência e salvar relacionamentos. Quinta, pense positivo, procure valorizar a situação e o que o outro tem de bom e perceba que esse hábito pode promover verdadeiro milagre. Sexta dica, respeite as pessoas quando elas pensarem e agirem de modo diferente de você. As diferenças são a verdadeira riqueza para todos. Não devemos querer que as pessoas ajam ou pensem igual a nós. Não? Sétima dica, seja solidário e companheiro. Demonstre interesse pelo outro, por seus sentimentos, por sua realidade de vida. Muitas vezes as pessoas estão precisando desse gesto de gentileza, especialmente quem está passando por situações difíceis. Oitavo, analise a situação. Então, alcançar soluções pacíficas, às vezes, em determinadas situações, depende de se descobrir a raiz do problema. E para se descobrir a raiz do problema, nós temos que analisar a situação. Nona, faça justiça. Esforce-se para compreender as diferenças e não para ganhar, como se eventuais desavenças fossem jogos ou guerras. E, por fim, a 10ª dica, ela diz, mude a sua maneira de ver os conflitos. A gentileza nos mostra que o conflito pode ter resultados positivos e ainda tornar a convivência mais íntima e confiável. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o profeta Gentileza, essa figura que vocês estão vendo aí, e que foi um companheiro de viagem minha nas barcas de Niterói para o Rio, aliás, na barca de 6h30. Eu ainda estava terminando meu curso de medicina, morava em Niterói, e tinha que atravessar para o Rio, porque eu estudava no Rio de Janeiro. E no horário de 6h30, então, essa figura também entrava na barca e começava a fazer a sua pregação. José Datrino, era o nome dele, do profeta Gentileza, ele nasceu em 1917, no bairro de Cafelândia, em São Paulo, onde ele vivia com seus pais e 11 irmãos. Durante a sua infância, ele era obrigado a trabalhar nas terras locais, cuidando de animais. Em determinados momentos, havia necessidade de trabalhar puxando carroças, vendendo lenha para ajudar a sua família. O campo ensinou a José Datrino a amansar burros para o transporte de cargas. Quando José completou 13 anos, ele começou a ter algumas premonições sobre suas missões na terra.
Isso acabou gerando no seio da sua família preocupação, que começou a desconfiar que ele estava tendo algum problema mental. Bom, em 1961 aconteceu em Niterói uma tragédia, que foi um incêndio do Gran Circus Americanos. Nessa tragédia desencarnaram 500 pessoas, causada por um incêndio. Essa foi uma das maiores fatalidades no Brasil e teve repercussão mundial. 2 dias antes do Natal de 61, ou seja, 6 dias após o acontecimento do incêndio, José Datrino acordou de madrugada, alegando ter ouvido vozes astrais que pediam para que ele abandonasse o mundo material e passasse a se dedicar exclusivamente ao mundo espiritual. A partir desse dia, José pegou seu caminhão e se dirigiu ao local do incêndio. E ali plantou jardim e horta sobre as cinzas do circo que um dia levou tantas alegrias às pessoas. Lá ele permaneceu durante 4 anos, confortando e dando carinho a muitas famílias que foram vitimizadas pelo incêndio, porque as pessoas iam lá no local para fazer orações e tudo. Daquele dia em diante, então, José passou a ser chamado de profeta gentileza. Depois de deixar o local, ele começou a sua jornada pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na década de 70. Ele fazia pregações em trens, ônibus, praça pública, nas barcas, sempre levando palavras de conforto e bondade às pessoas. Gentileza pregava também o respeito ao próximo e o respeito pela natureza. Foi criador desse bordão aí que hoje é famoso: gentileza gera gentileza. É interessante que, em função de sua atividade na adolescência de amansar burros, o Gentileza se definia como amansador dos burros homens da cidade que não tinham esclarecimento. Quando as pessoas o chamavam de louco, ele respondia: sou maluco para te amar e louco para te salvar. A partir da década de 80, ele começou a escrever frases e poemas em 56 pilastras do viaduto do Caju, que vai ali do cemitério do Caju até a rodoviária Novo Rio. Ali ele deixou uma marca eterna para que todos pudessem ler. Ele faleceu em 1996, deixando seu legado de bondade e amor, dedicando sua vida ao próximo e a Deus. Uma das pessoas que foram tocadas pela obra Gentileza foi a compositora Marisa Monte, que transformou alguns dos seus versos em uma canção com o nome do profeta. A canção chama-se Gentileza, está no YouTube, quem quiser ouvir. A Marisa fez essa música num dia em que ela pegou seu parceiro, Carlinhos Brau, e levou para ver a obra de Gentileza. E ficou chocada quando chegou lá, encontrou pichações que vocês ainda estão vendo ali, né? Pichações, enfim. Hoje essa obra foi restaurada e é um acervo da cidade do Rio de Janeiro, né? A Marisa Monte ainda se comove quando se lembra do Gentileza, porque Gentileza, ele percorria as ruas e, em vez de pedir dinheiro, ele ia de carro em carro oferecendo flor. Então, segundo as palavras da Marisa Monte, ele foi uma pessoa linda que plantou a semente da gentileza. Como reflexões finais, eu trago então para vocês 3 frases também sobre gentileza. Primeiro, da Madre Teresa de Calcutá. Palavras gentis podem ser curtas e fáceis de falar, mas seus ecos são verdadeiramente infinitos. A segunda é do Dalai Lama.
A minha religião é muito simples. A minha religião é a gentileza. E a terceira do cientista Albert Schweitzer, famoso cientista. Assim como o sol derrete o gelo, a gentileza evapora mal-entendidos, desconfianças e hostilidades. Então, concluindo, eu convido a vocês o seguinte: sejam gentis, porque gentileza ainda não é ilegal, não é imoral e nem engorda. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no coração de todos vocês, meus irmãos. Graças a Deus.